Abra a sua Bíblia no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 13. Esse será o texto onde nós buscaremos a edificação vinda da parte do Senhor para as nossas vidas nessa manhã. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, ao mestre de cantos, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, falemos com o Senhor. Deus amado, Pai de amor, nós queremos nos colocar diante de Ti para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Nós já oramos, nós já Te louvamos através dos cânticos, hinos, leituras da Tua palavra. Mas Te pedimos que nesse instante o Senhor fale aos nossos corações, cativando mentes e corações diante da Tua presença. E saiamos daqui edificados, animados, encorajados, fortalecidos pela Tua palavra. É dessa forma que nós oramos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Para onde você corre quando a angústia toma conta da sua alma? Quais os pensamentos que lhe atormentam quando a sensação que domina a sua alma é a ausência de esperança? O que você faz quando o sofrimento bate à sua porta? Todos nós buscamos uma vida tranquila, cheia de paz, ausente das lutas e tribulações. Mas o fato é que vivemos num mundo caído, onde coisas nocivas acontecem a todo momento. Quando o desalento, a tristeza, o sofrimento bate à sua porta, qual o caminho que você faz? Quando a realidade da vida se faz dura, difícil, roubando a sua alegria, o seu ânimo, para onde você corre? Os nossos irmãos judeus, especificamente o povo de Israel, tinham um recurso divinamente inspirado para lidar com os sofrimentos da vida. Os salmos de lamento. Estes nos revelam o modo como o povo de Deus orava, buscava Deus em tempos de aflição e de angústia. Uma das coisas mais surpreendentes, queridos, no livro dos Salmos, precisamente nos Salmos de Lamento, é que eles estão presentes e frequentes em todos os lugares. Eles compõem quase 1/3 do saltério, ou seja, aproximadamente 55
dos 150 salmos são lamentos. Lamentos que nos revelam pessoas de carne e osso, em aflição, em angústia, em sofrimento. Ali o salmista conduz o povo a dar voz ao seu sofrimento a Deus. Os salmos de lamento nos ajudam a articular a dor da alma diante de Deus. Eles estão cheios de emoção em todos os lugares. Continuamente nós podemos ler: eu estou sofrendo, está doendo demais, estou angustiado, aflito. Repetidas vezes, nós estamos tendo acesso à dor da alma em cantos comunitários, em orações individuais. Isto é surpreendente, pois nos ajuda a enxergar que os salmos de lamento não são apenas para aquelas ocasiões de profundo sofrimento, de uma vida em particular ou de um momento do povo de Israel, mas eles eram cantados e entoados diversas vezes na vida e no culto do povo de Israel. Sempre há algo doloroso em nossas vidas, tanto em nossos relacionamentos, quanto em questões físicas ou emocionais. Estamos bem hoje, talvez alegres, sorridentes, talvez estejamos tendo prazer e alegria e realização na vida. Mas o fato é que, vivendo no mundo em que nós estamos vivendo, a dor, o sofrimento, a angústia, a aflição, a ansiedade bate à nossa porta a qualquer momento. Talvez não hoje na sua porta, mas àqueles que estão ao seu redor, na vizinhança, na família, na faculdade, no trabalho. Temos sempre acesso a histórias de lamento, sofrimento, angústia, aflição. Os salmistas sentiram e expressaram publicamente uma variedade de emoções, da mágoa à fúria, de desejo de vingança a desprezo contra Deus. Sim, os salmistas expressaram desprezo. É confortante saber que não estamos sozinhos quando sofremos com solidão, quando ardemos de raiva e trememos de medo. Alguém antes de nós sofreu isso. E as suas histórias e os seus cantos foram registrados na Escritura Sagrada. E ao longo dos séculos, a igreja cristã continuamente tem ido aos Salmos para tratar a alma, as maiores e mais profundas aflições da alma. Um pastor antigo já dizia que o livro dos Salmos, e precisamente os Salmos de Lamento, são aqueles que nos levam à anatomia da alma, para tratar a dor, a aflição, a angústia, a raiva, a inveja, a cobiça diante do Senhor. O salmo ele é dividido de uma forma muito simples. A maioria dos salmos de lamento trazem uma divisão tríade. Os 2 primeiros versículos nos mostram um clamor de angústia, um grito de alguém que está sofrendo. Os versículos 3 e 4 nos mostram uma súplica, uma oração de alguém em angústia e aflição. Os 2 últimos versículos, os 5 e o 6, expressam uma confiança inabalável a despeito das circunstâncias. Vamos então ao primeiro movimento,
no Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Queridos, a sensação é que Deus esqueceu dele. A sensação é que Deus se ausentou. A realidade é que a angústia, a aflição, desespero, tristeza e luta em seu interior. O primeiro versículo e a primeira parte do segundo versículo, o salmista abre o coração sem rodeios diante de Deus. Percebam pelas palavras claras, sem tempero. É um salmista simplesmente rasgando o coração e falando de forma honesta e direta do seu coração para Deus. Literalmente alguém que está sofrendo e gritando e clamando diante de Deus. A sensação é que Deus não está presente. Ele deixou. Ele foi abandonado. Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? A repetição dessas expressões nos dão claramente a direção de que a sensação dominante no coração do salmista é da ausência de Deus. Ele revela de forma honesta os seus pensamentos, as suas sensações, os seus sentimentos, as suas conclusões, a sua dor, a sua luta interior, a sua tristeza. Um grito honesto, claro, diante do Senhor. Um grito angustiado ao único que pode fazer alguma coisa. Falando direto do seu coração para o coração de Deus. Na segunda parte do verso 2, ele nos dá a fonte, a origem de todo o seu desespero. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Não temos certeza daquilo que estava por trás do contexto do Salmo 13. Alguns estudiosos falam a respeito da provável perseguição de Saul para com Davi, que durou mais de 10 anos, quando ele foi perseguido para ser morto pelo rei Saul. Mas não há certeza conclusiva a respeito disso. O fato é que Davi está angustiado e aflito diante do seu Deus. Eis aqui diante de nós um caminho para tratarmos as questões mais profundas da nossa alma de forma honesta, direta e profunda. Foi assim que Davi fez. Ao passo que eu me dava conta dos salmos de lamento e da estrutura deles, da honestidade, da clareza com que eles eram articulados, a sensação era que havia um tom de desrespeito. Em alguns deles, até mesmo uma estrutura que parece ser uma blasfêmia, um desrespeito contra o Deus Todo-Poderoso. Quando se diz até quando eu vou gritar, e parece que o Senhor não está me ouvindo. Abacuque fala dessa forma. Jeremias traz lamentos grotescos e profundos, honestos diante de Deus. Mas, queridos, se eles estão nas Escrituras, e se eles foram usados pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, eles devem ser usados por nós, hoje. O povo de Deus em aflição e angústia, levava as suas aflições para Deus. Todos eles estão em
profundo sofrimento, mas eles estão levando o seu sofrimento, as suas aflições, os seus questionamentos para Deus. Para Deus. O encontro entre a alma aflita, sofredora e o seu Criador. É justamente por isso que os salmos de lamento são vistos como aqueles que nos dão o caminho para fazer a anatomia da alma. Um caminho para tratar as questões mais profundas da nossa alma, de forma honesta, clara e direta. Porque o Senhor está permitindo que isso aconteça em minha vida. Até quando eu vou gritar, e o Senhor parece que não está me ouvindo. Eu me sinto abandonado por Ti, ó Deus. Onde está o Senhor quando eu mais precisei dEle? Há lugar para esse tipo de oração na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, inerrante e infalível, nos diz aqui que pode existir. Que pode existir lugar para o lamento, para a oração. E o interessante é que quando nós não tivermos palavras para articular a nossa dor, as Escrituras nos darão as palavras precisas e inspiradas para falarmos a Deus as nossas dores. Movimento 2, versos 3 e 4. Uma oração, uma súplica. Normalmente os salmos de lamento são estruturados dessa forma, de um grito, de um clamor, para uma oração de súplica ardente diante de Deus. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Eis aqui uma súplica honesta diante de Deus. Mas há um tom de intimidade entre o salmista e Deus. A expressão Deus meu dá à oração um tom bem pessoal, de um homem que confia em Deus, mas está sofrendo profundamente. Há um pedido, e o pedido é: ilumina-me os olhos. A clareza de que o sofrimento é tão grande que ele sente que está próximo da morte, para que não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não prevaleça contra mim. Ilumina-me os olhos. Esse pedido tem uma razão. A razão desse pedido está fundamentada no fato de que reconhecer, em meio às aflições, que Deus realmente está conosco, não é uma tarefa natural ao coração em sofrimento. Por isso, ilumina-me os olhos, para que eu possa, mesmo ou a despeito das circunstâncias duras e difíceis, mesmo sem sentir a Tua presença, eu possa dar passos de fé e crer na Tua presença, apesar das minhas sensações me falarem completamente outra coisa. Por isso ele pede: ilumina-me os olhos, para que eu possa me mover pela fé em meio ao sofrimento. Nossos sentimentos naturalmente nos inclinam na direção oposta ao do contentamento e da confiança absoluta. Isto é possível somente pela fé. Pela fé entendemos a providência invisível de Deus. É pela fé que os nossos olhos são iluminados e guiados a verem a graça de Deus, mesmo quando ela parece oculta a todos nós.
Assim, sem encontrar esperança em lugar algum, até onde a capacidade humana é capaz de julgar, oprimido pela dor, ele declarou que Deus não se importava com ele. No entanto, com essa reclamação, ele afirma que a fé permitiu que ele se levantasse e concluísse o contrário de suas sensações, que o seu bem estava garantido nas mãos de Deus. De Deus. Você já se sentiu assim alguma vez? Como se Deus estivesse longe? E as suas orações fossem como palavras lançadas ao ar? Em algum momento de sua vida, os seus sentimentos e emoções te conduziram no caminho contrário do contentamento? Você já experimentou a estranha sensação de ter sido abandonado por Deus, ou da completa ausência da percepção da sua presença? Eis aqui um grande e profundo ensino para todos nós, nessa manhã. O salmista está sufocado com uma sensação de abandono e ausência de Deus. Ou seja, suas emoções o levam para longe de Deus. Mas a despeito de todas as suas sensações dolorosas e emoções conflituosas, toda aflição e angústia, sua sensação de morte, percepção de abandono de Deus, ele está diante de Deus numa oração. Percebam isso. Ele está sendo sincero diante de Deus. Ele está falando a Deus aquilo que ele está sentindo. Mas ele está suplicando ao único que é poderoso para ouvir a sua voz e mudar o rumo da sua vida. Eis aí um autêntico e claro exercício da fé. A despeito das sensações, nós estamos lutando e crendo e orando e levando a Deus as nossas aflições e angústias. Ele age com base na fé, a despeito de suas emoções. Mas não veja aqui as emoções como inimigas do salmista. Na realidade, elas abriram uma porta para o exercício da fé. É quando nós nos sentimos abandonados, é quando nós nos sentimos longes, ou que Deus simplesmente se esqueceu de nós, é que corremos num exercício de fé para estarmos diante de Deus, estarmos diante do Senhor. Terceiro movimento, versos 5 e 6. Uma confiança inabalável, o canto da fé, a resposta à sua oração. Diz os versos: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O lamento, queridos, almeja em primeiro lugar a fé que habilita a esperar confiantemente no Senhor. Pode-se perceber que o lamento não é, portanto, uma fórmula mágica. Ele não é 3 passos para sair do sofrimento e da depressão. Não. Mas ele é simplesmente o meio através do qual nós exercitamos a nossa fé e nós levamos a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa aflição diante do Criador. E a despeito das coisas ou das circunstâncias, nós podemos louvar a Deus. O lamento não é uma fórmula automática para que cesse o nosso sofrimento do dia para a noite. Mas ele é uma forma de levarmos a nossa dor diante do Criador dos céus e da terra. É muito mais profundo do que 3 passos. A fé que se move na certeza de um Deus pessoal,
que se revela em meio às nossas lutas, para que, a despeito das circunstâncias, de tudo e todos, permaneçamos firmes, inabaláveis, firmados em sua palavra, em suas promessas. O profeta Abacuque nos deixa um lamento e uma oração final que nos transmite uma perfeita estrutura de um lamento dentro de um livro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Eis aqui o resultado do exercício de fé e perseverança ao longo do sofrimento. O que o profeta está dizendo é que, se tudo der errado, se as circunstâncias se mantiverem desse jeito, eu me alegrarei no Senhor, em Deus. A minha fé não dependerá das circunstâncias, mas dependerá única e exclusivamente do meu Deus, a quem eu sirvo. Sempre que os cristãos estiveram aflitos e atormentados pelo diabo por causa dos seus pecados ou qualquer outra coisa, eles devem recorrer a Deus e clamar por Ele, relacionando o Senhor às suas promessas. A gratidão sincera deve acompanhar esta fé. Consolo e esperança, como Davi demonstra aqui com o seu exemplo e declaração: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantar e dar ações de graças em meio às aflições é um exercício que trata a alma. É um exercício da nossa fé, que está agindo além de tudo e todos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos ensina a suplicar com ações de graça, quando ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Paul Tripp, um pastor presbiteriano, a respeito disso, nos diz que todos nós, sem exceção nenhuma, sofremos de um mal chamado amnésia espiritual. E o que significa isso? Significa dizer que Deus tem nos abençoado ao longo da vida, provido todas as coisas, nos livrado da morte, quando nós nem sabemos que fomos livrados. Tem dado o pão de cada dia, tem nos abençoado de forma copiosa, mas quando nos falta algo, nós esquecemos daquilo que Ele fez na semana passada, no mês passado, no ano passado, ao longo de toda a vida. É por isso que o Salmo de Lamento nos ensina a suplicar, a articular a dor diante de Deus, a louvar ao Senhor a despeito das circunstâncias e a louvá-lo com ações de graça. De graça. Quando nós olhamos para a história da redenção, nós podemos ver o lamento sendo ouvido por Deus, desde o livro de Gênesis até o Novo Testamento. Êxodo capítulo 3, verso 7, diz: eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e vim acudi-los. 2 Crônicas 7, verso 14 nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei a sua oração do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra.
Jeremias, o profeta, lamenta diante da eminente destruição de Jerusalém. Abacuque, como nós já ouvimos, também lamenta diante do Senhor. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós ouvimos lamentos de pessoas aflitas, angustiadas, endemoniadas, leprosos, cegos, pais levando os seus filhos mortos aos pés de Cristo. E nós ouvimos então lamentos direcionados a Cristo. Quando nós ouvimos no Evangelho: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pessoas em sofrimento, clamando e lamentando e buscando a Deus em meio às lutas. Mas a cruz do Calvário nos mostra o ápice do lamento nas Escrituras. Quando Cristo, em alto e bom som, lamenta, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele é o homem de dores e sabe o que significa sofrer. Por isso que ele conhece a sua dor, o seu sofrimento, as suas lágrimas. E é por isso que o autor dos Hebreus diz que ele é alguém que se compadece da dor daqueles que sofrem. Se pensarmos que muitas pessoas, queridos, que vivendo nesse tempo de tanta luta, talvez como nunca antes, um momento de pandemia, mais de 600 mil vidas ceifadas, a vida por completo reestruturada, graças a Deus, gradativamente voltando ao normal. Mas nunca nos deparamos em toda a nossa história com tanta aflição, com tanto medo. Medo de sair de casa, medo de se aproximar de pessoas, medo de vir para a igreja, medo de ir no mercado, medo de estar perto de familiares, angústia, aflição. Deus nos deu, ou tem nos dado, a maior oportunidade, talvez, de lamentarmos diante de Deus e crescermos em fé em meio às lutas e provações. O Salmo 13 nos dá a possibilidade de pregarmos o Evangelho para talvez aquele que está no seu convívio, está lamentando, está chorando, mas não conhece o lamento, não conhece as Escrituras, não conhece Cristo, não tem um relacionamento com Deus. O Salmo de lamento pode ser pregado para aqueles que não conhecem o Evangelho, para que através do seu sofrimento e através da mensagem das Escrituras, eles possam conhecer a um Deus pessoal. Esse texto também nos chama a considerar os caminhos que fazemos em meio ao nosso sofrimento. Muitos buscam em drogas alívio para a sua angústia, para a falta de esperança. Muitos buscam no álcool para a falta de alegria, de perspectiva. Outros buscam, em meios mais sutis e enganosos, aliviar o estresse do dia a dia, desenvolvendo hábitos pecaminosos, que trazem um certo alívio, mas por fim, trazem escravidão. Nas trevas da nossa luta emocional com Deus, crescemos em nosso entendimento sobre quem Ele é. Quando Ele nos responde, quando Ele não nos responde como esperamos, aprendemos sobre o seu caráter. Surpreendente. Nós talvez o ataquemos em ira, mas Ele não recebe e não revida na mesma moeda, mas de forma paciente se aproxima. Suplicamos desesperadamente por Ele, para que nos salve do terror, mas Ele não necessariamente nos resgata
resolvendo de imediato a nossa situação. No entanto, o que Ele revela para nós é o seu coração. Um famoso escritor inglês, de nome C.S. Lewis, a respeito do sofrimento, escreveu: Deus pode sussurrar aos nossos ouvidos nos momentos bons da vida, mas Ele grita em alto e bom som em meio ao sofrimento. Foi assim em toda a Escritura. O nosso Mestre, Senhor e Salvador se moveu do sofrimento à glória vindoura. Assim nós, os seus discípulos, sofremos no mundo caído. Todo aquele que quer e busca viver neste mundo de forma fiel a Deus, sofrerá. Mas o Salmo nos ajuda a vislumbrar a glória vindoura, porque nos movemos do sofrimento, angústia e aflição dos tempos presentes para a glória eterna do porvir, onde Cristo é o primeiro de entre os mortos a ressuscitar num corpo glorificado e entrar na presença do Pai, onde a glória eterna. Os salmos nos levam até as questões mais profundas sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre Deus. Quando permitimos que exponham as profundezas da nossa emoção, eles nos levarão a Deus, ao Deus que se revela em meio ao sofrimento. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Que nós, como igreja, possamos aprender a lamentar baseado nas Escrituras e a crer e a entender e a saber que, a despeito das nossas sensações, Ele jamais nos abandonará. Ele mesmo, o nosso Senhor, disse: no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!